Pode ser nome de praça ou de um país, pode ser nome de gente, e gente é feliz. Substantivo é o nome de alguma coisa. O que é o substantivo? Substantivo é o nome de alguma coisa. O que é o substantivo? Substantivo é o nome de alguma coisa. O que é o substantivo? Substantivo é o nome de alguma coisa. Pode ser nome de rua ou cidade, pode ser nome de praça ou de um país, pode ser nome de gente, e gente é feliz. Substantivo é o nome de alguma coisa. O que é o substantivo? Substantivo é o nome de alguma coisa. O que é o substantivo? Substantivo é o nome de alguma coisa. O que é o substantivo? Substantivo é o nome de alguma coisa. Pode ser nome de rua ou cidade, pode ser nome de praça ou de um país, pode ser nome de gente, e gente é feliz. Substantivo é o nome de alguma coisa. O que é o substantivo? Substantivo é o nome de alguma coisa. O que é o substantivo? Substantivo é o nome de alguma coisa. Substantivo é o nome de alguma coisa. Substantivo é o nome de alguma coisa. O que é o substantivo? Eu sou Elias, percussionista. Eu sou o Zé Ricardo, violonista. Eu sou Beto Santos, compositor. Fabrício Dias, violonista. Sou o Bruno, percussionista. Então, nós somos aqui o grupo Gramaticanto. Viemos mostrar aqui para vocês essa ideia, que na verdade não tem nada de misterioso, nada de grande novidade, mas de uma certa forma é uma novidade, porque você fazer músicas ligadas à gramática, de uma certa forma, no momento que a gente vive, é um diferenciado realmente, porque o método fônico é algo que já vem sido utilizado há muito tempo. Então a gente prefere dizer que isso também é uma forma de se trabalhar o método fônico, já que as músicas que a gente está trabalhando nesse projeto não tem a preocupação com a rima. Essa rima é natural, por isso que a gente chama de método fônico. Esse é o projeto Gramaticanto que a gente veio apresentar aqui para vocês hoje. Fale um pouco de como surgiu o grupo, como vocês se conheceram e há quanto tempo já estão na estrada já. Eu vou pedir para o Fabrício falar sobre essa questão do grupo, porque Ele é o mais velho. ele é o mais velho daqui, tá? Ou eu sou mais velho? É você. Então, o grupo na realidade, eu, o Elias e o Ricardo, a gente já se conhece e toca já faz mais uns 15 anos, eu acho. 10 para 15 anos. O Beto, a gente começou fazendo festivais com ele, e o Gramaticanto ele surgiu quando ele apresentou, né, para mim essas músicas num dos festivais que a gente foi fazer. A gente estava nos bastidores dos festivais. Nos bastidores de um festival ele foi e apresentou essas músicas. E como eu trabalho com criança, né, trabalho em projeto social, alguns aqui em Guarulhos, outros em São Paulo, eu achei bem interessante. Porque o que acontece? A criançada ela tinha muita dificuldade para assimilar, né, a gramática. Tipo, de saber o que é o substantivo, o adjetivo, ou o artigo, ou o sujeito, ou o verbo. E eu achei que a música ia ajudar bastante, porque eles gostam muito de música. E como as músicas são bem elaboradas, são, né, a melodia é bem chiclete, fica na cabeça, eu falei, Beto, isso aí pode ser que dê certo, cara. Pode ser que dê certo. E aí eu comecei a apresentar essa música para as crianças, começou a funcionar. Conversei com a rapaziada, eles abraçaram a ideia e aí surgiu o Gramaticanto. Agora eu queria que vocês falassem um pouco de como que o pessoal que está chegando agora já teve a oportunidade de escutar duas músicas que vocês já cantaram aqui. Como é que funciona
a questão da montagem da música, há um estudo, uma percepção da situação, ou é o que vem no momento, a inspiração? Então, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar esse projeto antecipadamente com um público muito diferenciado. Por isso que eu acho que, assim, quando o Fabrício falou que a ideia poderia dar certo, a gente apresentou num desses bastidores de festivais, eu comecei a fazer isso com os deficientes, porque eu trabalho justamente com alunos deficientes na Prefeitura de Itaquaquecetuba. E achei interessante que justamente os alunos que tinham muitas dificuldades e que são considerados deficientes, tinham essa eficiência para cantar essas coisas e decoraram assim o sujeito plural com uma rapidez. Eu falei assim, se o aluno considerado deficiente faz isso com facilidade, então pode ser que isso funcione. Aí eu comecei a verificar algumas coisas que eu já conhecia, porque minha formação é letras, comecei a pegar algumas regrinhas e comecei a trabalhar isso. Na verdade, assim, a ideia é sempre pensar naquilo que eles têm dificuldade. A partir disso, eu pegava uma premissa, uma linha principal e começava a fazer a letra. Tem coisas aí que é a regra exclusivamente implícita, ou seja, a regra que você encontra no livro de gramática do Segala, do Bechara e outros gramáticos, é a mesma coisa do que a gente está cantando. A única coisa que eu fiz foi mudar alguma coisinha e botar uma melodia em cima. Então, assim, você fala, é naturalmente elaborado. Ou seja, como a gente gosta de música, aí eu pego uns caras que adoram fazer esses arranjos fora do comum. Você pega uma música como um Artigo, não sei se o pessoal já ouviu ou vai ouvir. O Artigo eu acho assim, algo genial que eles armaram de arranjos. Aí você joga todas essas coisas lá na mão deles. Aí o Elias faz as gravações e faz aqueles arranjos mirabolantes e fora do comum que vocês vão poder ter o prazer de ver muito em breve no CD. Artigo definido é aquele usado para determinar um substantivo de forma precisa definida. Artigo definido é aquele usado para determinar um substantivo de forma precisa definida. O, a, os, as, o, a, os, as, o, a, os, as. São artigos definidos, são artigos definidos, são artigos definidos, são artigos definidos. Artigo definido é aquele usado para determinar um substantivo de forma precisa definida. Artigo definido é aquele usado para determinar um substantivo de forma precisa definida. O, a, os, as, o, a, os, as, o, a, os, as. São artigos definidos, são artigos definidos, são artigos definidos, são artigos definidos. Fale agora um pouco mais em relação ao grupo mesmo, período de estrada que você já tem, o que você já tem lançado nos últimos tempos. Eu gostaria que o Elias falasse alguma coisa assim. Você viu que ele está se escondendo ali, né? Mas Ele tava assim o tempo todo. quietinho. Deixa eu falar, deixa eu falar. Mostra a testa aí. Então o grupo, ele já, como o Fabrício falou, ele já tem uns 15 anos, né? A gente já gravou alguns discos. Sim. Eu gravei como convidado do grupo Origens, né? E agora a gente está no Gramaticando, mas sempre a gente está tocando nesse tempo todo, né? Participando de festivais, participando de outros projetos junto. A gente também tem um grupo que chama Cajurina, né? É, o Que é um Cajurina. trio de forró.
E a gente sempre vai Em sua trabalhando homenagem. entre a gente. É, pior que é. Legal. Agora eu queria que cada um falasse agora, pode ser um curto depoimento, do que é mais gratificante para vocês nesse projeto especificamente. O que mais é gratificante para vocês? É verem as crianças aprendendo ou até a própria construção da letra, a introdução, a participação de um todo no grupo, na construção da música? Então, cada um respondendo, começando da esquerda para a direita, o que é mais gratificante para você? Pra mim, eu acho que o que é mais gratificante, pelo menos eu tô mais na parte da produção musical, arranjos junto com o Ricardo, é pegar uma ideia boa, bonita, igual essa que vai agregar na vida das crianças, né? E produzir ela, fazer uma coisa bonita, musical, muito diferente do que está sendo proposto aí, né? E assim, com arranjos sofisticados e tudo, né? Uma coisa que também vai enriquecer a questão da musicalidade da criançada, né? Pra mim também, assim, além de tudo isso que o Caju evidenciou, é que, assim, é muito gratificante ver quando a gente tem um contato com o público, né? A gente toca com as crianças, a gente vê que aquilo ali tá fazendo uma coisa muito boa pra elas, sabe? Tipo, além de fazer, pelo fato de fazer bem pra elas, faz um bem enorme pra gente. Então, assim, é muito gratificante ver o retorno que a gente tem, né? Na prática, assim, com as crianças. E a gente vê que é muito legal esse projeto porque a gente vê que ele tem um apelo social grande. Ele tá aí para contribuir mesmo, sim, né? Então, assim, é muito gratificante ter essa consciência, assim, que a gente pode ajudar de alguma maneira. Eu, assim, enquanto compositor, me sinto totalmente contemplado e, assim, envaidecido pelas mágicas, né, que esses caras fazem com temas assim que eu considero, para mim, simples, porque são coisas que normalmente eu pratico com 2, 3 notas. Então isso me faz realmente mostrar que os músicos realmente são os caras que fazem mágicas. Isso que faz a gente ficar muito feliz. Então, no meu caso, como eu trabalho com criança e adolescente já faz muito tempo, assim, as crianças, elas são muito verdadeiras em responder numa linguagem corporal ou até mesmo verbal, se ela está se agradando daquilo ou não. Né? E para você conseguir cativar um adolescente, você sabe disso, vocês dão aula, é uma coisa quase que impossível. E esse projeto, né, que eu levei para as escolas e os projetos que eu dou aula, eles ficam esperando a aula de música chegar. Porque eles querem aprender a próxima música, né? Eles ficam esperando eu chegar e todos participam. Então isso é muito gratificante. Eu fico pensando, caramba, cara, eu sou desculpa, não vai falar. Eu sou bom. Caramba, eu sou... E isso, porque assim, eu venho trabalhando, eu levei vários projetos. A gente já gravou 2 CDs, né? Que foi um foi só instrumental, que o Elias comentou que foi Recital Étnico, o nome do primeiro CD que a gente gravou. E o segundo foi Folclore Meu Folclore, que foi músicas do folclore das lendas amazonenses, né, cara? Uhum. Com os arranjos do Alvino Argolo e João Argolo, e levamos esse projeto para a escola. Eu tive uma dificuldade com esse projeto, com os adolescentes. De cara, eles não queriam cantar músicas do folclore. Né? Foi primeiro os pequenos, aí depois que eles viram acontecendo, que eles quiseram participar. E esse Gramaticando não, na hora que eu apresentei, o negócio já foi... De cara eles já quiseram, né? Pô, o que é substantivo, o que é adjetivo, então isso pra mim não tem dinheiro que pague. Mentira, tem sim. Pra mim é muito gratificante quando eu vi as crianças aprendendo português assim, e aprendendo brincando, mas não só as crianças, mas também os pais que às vezes vão acompanhar um filho, às vezes, pô, não lembrava de tal regra que tinha dentro da gramática. Ou às vezes o que era um substantivo, tinha muito pai que não lembrava disso mais, ou algum artigo. Ele não que ele não teve oportunidade às vezes de aprender isso, às vezes na correria do dia a dia ele acaba esquecendo. E foi muito gratificante eu ver tanto crianças quanto adultos participando desse projeto. É legal ele falar isso, né? Porque, tipo, não é só pra criança, né? Não, e o mais interessante de tudo é que a gente tem colocado para as pessoas, porque como existe hoje um preconceito, talvez vocês que estão aí do outro lado não saibam que, assim, a gramática, na verdade, no nosso tempo lá atrás, às vezes as pessoas não sabem que a gente que tem um pouquinho mais de idade,
As pessoas não sabem que a gramática, um pouquinho, vamos dizer assim, a gramática, ela fazia parte da obrigação, ou seja, você aprendia gramática com regras gramaticais. Hoje, a gramática é ensinada no contexto, ou seja, você aprende frases, textos, dali são feitos estudos. E existe um grande preconceito em alguns educadores. Eu acho que dá para fazer isso tranquilamente. Eu acho que é possível. Na verdade, a gente não está propondo aqui acabar com o professor. A gente não está ensinando nada. A gente está brincando de ensinar. Isso é legal. Nós estamos inventando a roda. Não, nós não estamos inventando a roda. Nós estamos fazendo aqui um material de apoio. Nós somos, na verdade, um apoio. O professor pode usar a gente como apoio. Nós estamos lá para dar um apoio. E, na verdade, assim, quando eu falo para os caras aqui, sujeito é o termo da oração com quem o verbo concorda, se eu não explicar, se eu não tiver a pessoa do professor para explicar o que é isso, a gente não disse nada, na verdade. Para a criança, não disse nada. Então é super importante. É um complemento. E o contexto é que vai fazer a história acontecer, não é não? Sujeito é o termo da oração com quem o verbo concorda, e ao qual o predicado se refere. Sujeito é o termo da oração com quem o verbo concorda, e ao qual o predicado se refere. Por exemplo, a lua é tão linda, nesse caso a lua é sujeito. Por exemplo, a lua é tão linda, nesse caso a lua é sujeito. Por exemplo, a lua é tão linda, a lua, a lua, a lua. Qual que é o sujeito? A lua. Sujeito é o termo da oração com quem o verbo concorda, e ao qual o predicado se refere. Sujeito é o termo da oração com quem o verbo concorda, e ao qual o predicado se refere. Por exemplo, a lua é tão linda, nesse caso a lua é sujeito. Por exemplo, a lua é tão linda, nesse caso a lua é sujeito. Por exemplo, a lua é tão linda, a lua, a lua, a lua. Qual que é o sujeito? Será que é a lua? A lua. Sujeito é o termo da oração com quem o verbo concorda, e ao qual o predicado se refere. Sujeito é o termo da oração com quem o verbo concorda, e ao qual o predicado se refere. Por exemplo, a lua é tão linda, nesse caso a lua é sujeito. Por exemplo, a lua é tão linda, nesse caso a lua é sujeito. Por exemplo, a lua é tão linda, nesse caso a lua é sujeito. Por exemplo, a lua é tão linda, nesse caso a lua é sujeito. Por exemplo, a lua é tão linda, nesse caso a lua é sujeito. Por exemplo, a lua é tão linda. Qual que é o sujeito? Agora vamos para outra parte da história, porque nem tudo é flores, né? Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco das dificuldades que é implantar um trabalho como esse. Então, é justamente a partir dessa premissa que eu passei, que é a questão do preconceito. Educador, nem todo educador é aberto, né? Nem todo educador tem essa coisa da acessibilidade e da aceitação. Então a gente tem dificuldade. Tanto é que eu trabalhei numa escola há cerca de alguns anos e a diretora disse assim, me viu na sala de aula com violão e disse: você gosta de música? Mas aqui eu não quero.
Só isso que ela me disse. Mas aqui eu não quero. Então, assim, a gente sabe que existem algumas pessoas que são abertas. Eu, graças a Deus, trabalho numa escola que o diretor, além de ser músico, é um cara que diz assim, você pode fazer aqui o que você quiser. Se você quiser trazer qualquer tipo de música, a escola está aberta para vocês, que a nossa escola só vai ser transformada a partir daí. Então a gente sente que existem dificuldades. A gente vai ter bastante dificuldade. Porque tem gente que... A gente apresenta essa ideia, quando chega lá na hora, a pessoa quer outra coisa. Como o Fabrício foi falar com algumas pessoas e as pessoas querem que você faça outra. Não, o que nós temos por oferecer para vocês é o que nós estamos apresentando aqui. É o projeto Gramaticanto com essa simplicidade. Vocês não estão vendo que não tem nada de mirabolante aqui. Mirabolante é o arranjo que esses caras fazem, que eles não são normais, né? São os caras malucos. Ótimo. Agora, dentro desse próprio encaixe, são 15 anos, então é normal que aconteça alguns tipos de alteração ao longo da carreira. Quais foram elas, se houveram, óbvio, né? E se não, o porquê isso não aconteceu? Então, na verdade, eu faço parte de outros projetos, né? Eu como tô, na verdade, assim, a gente brincou que ele é o mais velho, mas assim, dá pra ver assim que eu devo ter uns 5 anos a mais que ele aqui, né? Só uns 5 por aí. Uns 5. Tá mais Assim, preocupado. então, já participei de vários eventos, assim, hoje eu sou o segundo mais antigo concorrente do circuito de festivais, sou um camarada conhecido de ponta a ponta do mapa do Brasil, algumas pessoas de Guarulhos já foram comigo a vários lugares no Brasil, então sabe que assim, fazer o que a gente faz, fazer música alternativa da forma que a gente faz, requer assim, montar um time que as pessoas acreditem na história. E esse é o momento que a gente está plantando uma nova história, que a gente está montando este novo time para o Gramaticanto, onde a gente gostaria muito que todos acreditassem nessa história como um momento novo para a gente. Não é não? Sim. Roberto, você falou da nossa dificuldade, só voltando lá para a pergunta anterior que você fez, uma das maiores dificuldades, assim, cara, sendo sincero mesmo, é verba. Né? Porque às vezes a gente recebe convite para ir nos lugares, só que não tem verba. E aí como é que a gente se desloca, como é que a gente leva equipamento, como é que a gente leva as crianças, né? Porque muitas das apresentações a gente leva as crianças que já sabem cantar para mostrar, né, como a facilidade, né? Você não consegue uma van. Você não consegue uma van, você não consegue um... Então, convite a gente recebe um monte, só que clientes, somos todos músicos, né? A gente vive disso. Então não tem como a gente ir... E como é que eu deixo de, assim, peço pro Caju desistir do trabalho que ele está indo fazer para vir fazer um evento de graça no lugar tal? Então a gente entende perfeitamente, que as pessoas às vezes fazem uma confusão muito grande, porque assim, o cara para fazer música, ele teve que pagar uma faculdade de música, assim, teve que fazer uma faculdade de educação artística. As pessoas têm que entender que assim, o médico não faz uma consulta para você de graça. O músico não quer dizer a mesma coisa. A gente às vezes faz esse monte de coisa, mas a pessoa fala assim, dá para você tocar uma musiquinha ali para mim? E a gente precisa realmente encontrar parceiros, né? Exatamente. Parceiros que apoiem nessa ideia, que percebam a grandeza assim, desse projeto e ajudem, né? Ajudem ele a acontecer. Porque a gente tem tempo, né? A gente investe tempo, né? Ele é formado, né? Ele já foi para a Alemanha, já foi para alguns países da Europa, o Elias tem a sua formação, eu já fui para Argentina, enfim, outros países. A gente vai atrás de conhecimento para melhorar, para trazer coisa com qualidade. E a gente precisa de verba, cara, a gente precisa sobreviver. Não é que a gente não quer ir, né? Às vezes tem alguns convites, infelizmente não dá. O Elias não dá para deixar a aula dele e dar a aula dele para ir fazer uma apresentação. E a gente está falando de verba para coisa acontecer, exatamente. Né? Não é nem para a gente ficar ganhando grana. Não, né? é somente para coisa acontecer. Legal. Então eu acho que, como vocês têm destacado bastante, que um grupo é feito de vários indivíduos de qualidade, podemos colocar assim. Então vamos aproveitar esse espaço. Então eu gostaria que cada um se apresentasse um pouco e falasse da carreira individual, se existem outros trabalhos paralelos. Então, do mesmo jeito, da esquerda para a direita, eu gostaria que vocês falassem um pouco da carreira de cada um. Bom, eu sou baterista e percussionista há um tempo. Eu sou mais baterista, né? A percussão ela foi uma consequência assim, do estudo para tocar bateria. Eu já estou na música já há 20 anos, já fui educador também, né? Trabalhei com oficinas de percussão, principalmente focando em público mais carente, durante mais ou menos uns 12 anos, né? E agora eu tenho meus projetos paralelos, faço música instrumental, dou aulas, né? E também tenho investido nesses projetos aqui, como o Gramaticanto, o Cajurina, né? E aí vai, né? É muita coisa. Eu sou o Zé Ricardo, eu sou violonista,
também sou compositor, né? Componho mais coisas instrumentais, né? Já gravei há uns 3 anos um CD que se chama Suíte Encontros. Recentemente toquei no Senhor Brasil para levar esse trabalho, né? Com o Rolando Boldrin. E tenho tocado também, assim como os meus colegas aqui, meus amigos e colegas, a gente acaba fazendo vários trabalhos paralelos, né? A gente, por exemplo, eu também sou professor de música, sou formado em violão, sou bacharel em violão clássico, estudei no Conservatório Municipal de Guarulhos, estudei na Escola Municipal de São Paulo. E como o Fabrício falou, a gente vai complementando a nossa carreira com cursos fora, né? Fiz um curso na Alemanha, né? Festival de Violão Internacional. E a gente vai aí tentando conciliar as coisas, né? A gente, graças a Deus, somos parceiros, digamos assim, e nós nos unimos porque nós acreditamos nesses projetos, né? Por exemplo, esse projeto Gramaticando é um projeto que eu amo fazer, cara. É muito legal você ir lá tocar, né? É sensacional esse retorno que o público dá pra gente, sabe? Uma coisa assim que rejuvenesce a gente, né? Por isso que o Beto tá bem aí conservado. Mas Porque é uma coisa que rejuvenesce a gente mesmo, é uma coisa que dá vida pra gente, porque a gente vê que é uma coisa assim, não é uma coisa assim, a gente não tá aqui porque a gente quer se aparecer, a gente quer fazer uma coisa que tem uma relevância, né, pra nossa sociedade também. Então é muito legal. Então, eu sou o Beto Santos, eu sou um sujeito conhecido nos circuitos dos festivais por estar aí nessa coisa dos festivais desde 1976, né? Acho que quando nem existia essa coisa de internet digital, a gente já estava nos festivais de música, tenho contemporâneos famosos nesse circuito, né? E a gente tem corrido o Brasil inteiro, minha formação é letras, pedagogia, especialização em educação especial e desenvolvendo um trabalho de mestrado na área de cultura, onde a gente tem pesquisado a arte alternativa nas periferias. E a partir desses trabalhos agora envolvido com a educação, eu resolvi pensar exclusivamente em terminar os meus dias fazendo essa coisa de tentar ensinar a língua portuguesa com música, porque na verdade é uma coisa que eu acredito muito, que nós só vamos transformar esse país através da educação. A educação, na verdade, ela só tem, ou seja, esse país só tem solução com uma coisa chamada educação. Nós sabemos que a política é um divisor de águas, mas a educação, na verdade, é o transformador dessa história. E se a gente conseguir aliar essa coisa do pedagógico com o cultural, essa coisa de tramar a música, eu tenho certeza que a gente vai mudar a história. Nós vivemos num país onde não se acredita na educação, não se acredita no educador. E a música, na verdade, é uma coisa fugaz e passageira. A gente acredita que vamos conseguir mudar esse país se a gente pensar dessa forma. Sensações ou sentimentos é coisa do verbo. Tudo que exprime ideia é coisa do verbo. Tudo que assegura um sentido à frase é coisa do verbo. Quando eu digo que te amo é coisa do verbo. Primeiro veio o verbo que expressa mudança, um fato, uma ação. O verbo também pode expressar fenômenos que estão na natureza. O verbo é indicação. O verbo é indicação. O verbo é indicação. O verbo é indicação. Vai dormir. Sensações ou sentimentos é coisa do verbo. Tudo que exprime ideia é coisa do verbo. Núcleo que assegura um sentido à frase é coisa do verbo. Quando eu digo que te amo
é coisa do verbo. Primeiro veio o verbo expressa, mudança, um fato, uma ação. O verbo também pode expressar fenômenos que estão na natureza. O verbo é indicação. O verbo é indicação. O verbo é indicação. O verbo é indicação. Vai dormir. Nós vemos um período em que, na verdade, mesmo com educação, tudo é muito difícil. Nós éramos num tempo em que o cara que tinha a quarta série conseguia emprego. Hoje, um cidadão, se ele não tiver o ensino superior, o caminho dele realmente se estreita. Então, é claro que é sempre importante você ter formação. E eu acho que, ao meu modo de entender, independente do emprego que você vai conseguir, da melhoria que você vai conseguir, a única fortuna que você tem que ninguém te rouba é o conhecimento. E esse é para sempre. Tanto eu falo para as pessoas, eu sou um camarada que passo a minha vida inteira estudando, estudo, e acredito que sempre tenho estudado pouco. As pessoas falam assim, você é um cara que passa em concurso em primeiro lugar numa boa, mas eu sou um camarada que estuda, eu perco meu tempo estudando, eu deixo de dormir para estudar. Então você que é jovem, se você não acreditar na premissa da educação, eu acho que as possibilidades sempre diminuem. Eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela gosta. Se a educação é aquilo que fascina, que te chama a atenção, então entra de cabeça nisso que eu acredito que quando você gosta, não vai ser doloroso, não vai ser... Nem o Beto usou o termo de perder tempo. Ele ganha tempo na realidade, né? Ele usa o tempo dele para estar adquirindo mais conhecimento. E assim, a gente escolheu a música e a educação. O meu dia a dia é tendo contato e tendo informação, só que isso não é pesado para mim porque eu gosto de fazer isso. Né? Eu costumo dizer para minha esposa que eu não trabalho nem um dia da semana, eu me divirto. Mas o duro de tudo isso é a valorização. A gente entende assim, a gente não tem apoio, é muito difícil. Como a gente fala, você às vezes vai pedir, você aprova um projeto, o projeto foi incentivado, na hora de você bater palma e pedir o apoio, quando é ligado a essa coisa da música, as pessoas sempre torcem o nariz. Então assim, é difícil, mas não é impossível. Quando você tem um certo nome, as possibilidades são sempre maiores. Então assim, a gente faz o quê? A gente trabalha com algo que nos diverte, mas ao mesmo tempo pode frustrar. Porque você vai acreditar tanto. Então, mas o que acontece? Hoje o meu pensamento é o seguinte, hoje eu faço o trabalho, claro que se eu tiver um retorno, eu vou ficar muito feliz. Mas eu faço o trabalho sem pensar muito no retorno que esse trabalho vai me dar. Porque o segundo CD que a gente gravou, só para vocês terem ideia da história, o segundo CD que a gente gravou, que foi o Folclore Meu Folclore, a gente começou esse projeto, não sei se você lembra, Bila, foi em 2010, cara. Em 2010 a gente começou esse projeto, tocando os arranjos do folclore, papapá. A gente foi gravar esse CD, você lembra que ano que foi? 15, né? 2015. 2015. A gente faz por amor mesmo. Quando o projeto estava engavetado, eu peguei e falei, cara, eu vou fazer esse trabalho com as crianças, né, do projeto onde eu trabalho. E aí, um certo dia, eu estava lá cantando as músicas, eu não lembro qual que é, acho que eu estava cantando o Tambatajá. Tambatajá, cantando. E aí foi um cara visitar o projeto lá. E aí o cara passou de novo, falou pra mim, que músicas são essas aí que você está passando para essas crianças? E aí eu peguei e falei, não, é músicas do folclore, tal. Eu tenho o pensamento de gravar um CD e coisa e tal. Foi só isso que eu falei com o cara. Passou alguns meses, a gente foi contemplado pelo Itaú. Né, com verba para gravar esse CD. De uma pessoa que passou, viu, eu não me inscrevi, não mandei o projeto para lugar nenhum, simplesmente estava fazendo trabalho. Isso prova que, graças a Deus, tem pessoas que acreditam ainda no poder da educação, né? Exatamente. E é justamente isso que nós temos que acreditar, né? Que nos move. É isso que nos move. E é isso que nós, como um país, como um povo que somos, nós temos que investir nisso.
Porque é a educação que liberta as nossas mentes, né? Claro. Da ignorância. O conhecimento. É o conhecimento. Sim, é, sim. muito mais caro não ter conhecimento. Não temos medo de investir no conhecimento, porque é muito mais caro não ter ele. Então é legal você contar Sim, isso aí. sim, exatamente. Então é isso que eu penso. Porque se a gente tem verba, a gente conseguia ir em todas as escolas aí, cara, de Guarulhos. Todas as escolas estadual, municipal, particular, a gente ia estar em todas apresentando para as crianças. E as crianças iam em uma hora aprender coisas que talvez no ano inteiro elas não conseguem assimilar. Verdade. Sabe? Porque a gente lá com a musiquinha lá, a musiquinha chiclete na cabeça lá, eles um substantivo o nome de alguma. É uma eles não vão ferramenta esquecer nunca mais. pedagógica, né? É uma ferramenta pedagógica que ajuda mesmo, assim. A gente aprende com essas músicas Eu não também. sabia mais nada, cara, pra falar a verdade. A gente relembra as coisas. Como eu falei que as crianças elas são bem verdadeiras. Bem expansivas. Uma vez, antes de levar esse projeto, um menino perguntou pra mim assim, ô tio, o que é substantivo mesmo? E eu não lembrava, cara. Não, tanto tempo, né? A gente se envolve na música e acaba esquecendo. Aí eu falei pra ele, putz, eu não lembro. Aí ele disse, é burro, hein, tio? Mas a questão, Tá na lata, né? mas a questão é justamente essa, assim, na verdade, todos nós sabemos, porque eu acho assim, quando você aprende, isso é fato, quando você aprende, você pode ter um lapso de memória, etc. Sim. Mas você não vai lembrar a regra em si, você não vai saber que substantivo é o termo da oração, né? São os termos essenciais da oração. Você não vai se lembrar disso, né? Você vai falar assim, aí quando você pega uma música dessa, como ele disse, que é chiclete, que gruda, fatalmente você vai lembrar. Fica no subconsciente, Fica, né? fica. E às vezes a criança, por exemplo, nem tem idade ainda para entender totalmente o sentido da regra, né? Mas aquilo já vai ficar no subconsciente dela. Então, quando ela precisar mais pra frente, for fazer um vestibular, fazer uma prova, né? Um concurso, ela vai ter essa facilidade. Ela vai sentir que ela já sabe, porque ela já aprendeu isso lá atrás, né? Show de bola. A gente está aqui praticamente nos últimos minutos de entrevista, né? Quero agradecer a vocês já. Vocês comentaram sobre o CD Folclore Meu Folclore, né? Eu gostaria que vocês finalizassem falando sobre os próximos projetos, as expectativas do grupo. Os próximos CDs do Gramaticando, né? Que a gente já tá meio que preparando, os próximos. Na realidade, assim, a gente próximo está trabalhando o repertório do ensino fundamental, certo? Sim. Isso. E aí o nosso próximo projeto é trabalhar com a galera do ensino médio. A gente já está com as músicas prontas, a gente só precisa dar uma ajustada nos arranjos e começar a gravação. E o lance é assim, a gente tem um canal, né? É muito importante, Isso, né? canal. Tem um canal. A página no Face Como também. é que é o nome? facebook.com/gramaticando e o canal no YouTube, né? O canal no YouTube é Gramaticando, só tem nós. Gramaticando. Só tem nós? Só tem nós. Então tem um Gramaticando. Mas você precisa tirar as coisas suas lá. Então, é que o meu tá para outras coisas por enquanto. Então nós estamos na internet, estamos nas redes sociais e estamos aqui esperando vocês para conhecer a nossa história e que vocês entrem lá e dêem vários OKs e entrem nos nossos links e vejam os nossos vídeos. Como foi para vocês participar do Tribunal Autoral? Ah, divertido. Legal, né? Super divertido. Muito legal. bem descontraído, bem tranquilo. É um programa diferente, mesmo porque a gente sabe que é tão difícil receber esses convites, né? Então quando a gente vem sempre assim, muito empolgado para fazer. Muito legal estar por aqui. Mal, quando é o contrário de bom, é um adjetivo. Mal, com L é o contrário de bem, pode ser um advérbio. Conjunção, substantivo comum. Conjunção, substantivo comum. Louco, mal, fala mal, convive mal. São exemplos pra se entender. Louco, mal, fala mal, convive mal. São exemplos pra se entender. Mal, como é o contrário de bom, é um adjetivo. Mal, como ela é o contrário de bem, pode ser um advérbio. Conjunção, substantivo comum. Conjunção, substantivo comum. Lobo, mal, homem,